Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou analisar o Corinthians e o Cuiabá. Como que as duas equipes chegam para esse Cartola FC? Quais são os principais jogadores das equipes? Vamos começar aqui com o Corinthians, né? O Timão, que nessa primeira rodada do campeonato vai enfrentar o Atlético Goianiense. O Corinthians joga em casa e o jogo vai ser no dia 30, às 18h15. O jogo do Corinthians é um jogo difícil, o time do Atlético Goianiense a gente já analisou por aqui, mas agora vamos falar aqui do Timão, os jogadores do Corinthians no Cartola. Deixa eu puxar aqui a galera do Corinthians. O jogador mais caro do Corinthians é o Cássio, custando 15 cartoletas, tá? Um pouquinho caro, né? Ainda mais para esse começo de Cartola. Eu não escalaria ele. Fagner também, acredito, tá bem carinho, tá? Ó, nesse começo de Cartola. São dois caras assim que provavelmente vão mitar bastante esse ano, algumas vezes. O Fagner é um ótimo lateral, desarma bastante, faz gol, dá assistência. O Cássio, como o Corinthians é um time que não sofre tantos gols assim, né? Tem essa tradição de não sofrer gols. O Cássio pode ser também um goleiro aí para se apostar em saldo de gol, ok? Mas vamos falar aqui dos outros jogadores, né? Quem que eu recomendo, além de Cássio e Fagner, que é basicamente uma coisa assim que todo mundo já espera que os dois vão bem esse ano, tá? O Otero, tá? Ele custando 8 cartoletas, eu acho que é sim uma opção boa para o ano de 2021 do Corinthians. É um cara que bate falta, bate escanteios, então eu acredito que o Otero pode sim fazer aí algumas boas partidas nessa temporada e eu ficaria de olho. Para essa primeira rodada, não acredito tanto. O zagueiro Gemerson também é um ótimo zagueiro. Teve uma partida que ele fez 2 gols de cabeça, tá? Então eu acredito também que é um cara muito ofensivo. O Corinthians jogando em casa, podendo manter saldo de gol, o Gemerson é uma boa opção. Porém, a gente tem que analisar como que o Corinthians chega, né, para esse Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana teve um desempenho mais ou menos, foi bem ruim, na verdade, né? A gente esperava bem mais do Corinthians. No Campeonato Paulista, o Corinthians já está classificado para semi, né? Então vamos ver, às vezes se o Corinthians ser campeão paulista, ele chega com bem mais força para esse campeonato brasileiro, então vamos analisar. Porém, se o Corinthians for um time onde tem chance de saldo de gol, aí sim o Gemerson também vai ficar cada vez melhor. Desarma, pode manter saldo de gol e principalmente ele é bem ofensivo. Outro cara que voltou a jogar bem esse ano foi o Luan, então também vale a pena a gente ficar de olho. O Luan vem fazendo seus gols, quem sabe, né? É um cara que chuta também bastante, tem bastante oportunidades. O Gabriel é um meia que tem bastante desarme, né? Um bom meia, gosto do Gabriel. Lucas Piton, custando 4 cartoletas, tá barato também. Um bom jogador, Lucas Piton. Apostando num saldo de gol, talvez. Pode ser uma boa, né, o Lucas Piton. Saldo de gol, desarmes, assistência. Pode ser, tá custando pouco, né? Uma boa. E o Mancini também, acho que esse ano o Corinthians, se realmente chegar firme para esse Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Corinthians deve ficar no meio da tabela, tá? Analisando a fase hoje, né? Faltam aí 13 dias para o mercado fechar. Então, hoje eu acho que o Corinthians briga por meio de tabela, tá? Vamos ser bem realistas. É esse o cenário do Corinthians, a não ser que mude muita coisa, ok? Então, talvez o Mancini também possa ser um destaque do Timão para essa temporada. Show? Vamos analisar agora, depois de ter dado destaques para alguns jogadores aqui do Timão, o time do Cuiabá, tá, pessoal? Vou analisar aqui agora quais jogadores aqui do Cuiabá que vai enfrentar na primeira rodada. O Juventude, que é um outro time que também subiu aqui da Série B para a Série A, tá? Então, confronto de 2 times que subiram ali da Série B. E bom, vamos lá, pessoal. O time aqui do Cuiabá é um time muito barato no Cartola, beleza? O Walter é o jogador mais caro e custa 5. Então, realmente, esse time do Cuiabá vai ter bastante jogador pra gente ficar de olho, ainda mais nesse começo, né, que a gente quer valorizar. 2 dos principais jogadores são, inclusive, ex-Corinthians, né? Temos o Walter, ótimo goleiro, foi o bom barato, então eu acredito que ele vai estar presente em muitas escalações nessa primeira rodada. É um goleiro muito bom, deve fazer muitas defesas. Ano passado ele jogou contra o Atlético Paranaense, depois de muito tempo imitou. Então, assim, é um cara que deve sim ser uma ótima para esse ano, né? Com todo respeito ao Cuiabá, mas eu vejo o Cuiabá brigando para permanecer na Série A. Então, com isso, né, a gente provavelmente vai ter o Walter sendo muito exigido. Por exemplo, quando o Flamengo enfrentar o Cuiabá, vai ser um jogo onde o Walter deve ser muito exigido. O São Paulo, que vem jogando bem, fazendo gols, o Inter, né? Então, nesses jogos, eu acho que o Walter vai ser muito exigido e mesmo que sofra gols, ele vai fazer bastante defesas. É um ótimo goleiro, tá? Então, eu acho que o Walter é sim uma boa opção. Talvez para esse primeiro jogo ele possa até manter saldo de gol, essa defesa do Cuiabá contra o Juventude, tá? Então eu indico assim o Walter, é o cara que eu mais indico desse time do Cuiabá para o ano de 2021. O técnico é o Alberto Valentim, um técnico jovem, inteligente,
bonito, né? A galera zoa bastante que ele é um cara bonito. Eu realmente acredito que ele vai fazer um bom trabalho aqui nesse ano, em 2021, com o Cuiabá. Então, dá pra sim se esperar do Alberto Valentim custando 2 cartoletas, que vai valorizar bastante, que vai ajudar a gente a pontuar em alguns jogos, inclusive nesse aqui primeiro. Eu acredito que o Cuiabá deve ser vitorioso. Então, talvez o Roberto Valentim custando 2 cartoletas seja uma ótima opção. Aqui dos jogadores temos o Guilherme Pato, que é um jovem muito bom, tá? Realmente eu gosto bastante do futebol dele, eu já pude acompanhar ele desde a época da base. Então eu também posso dizer que o Guilherme Pato é um bom jogador, custando pouquinho, tá? Eu ficaria de olho nele. Além do Guilherme Pato, a gente tem aqui outros jogadores, por exemplo, o Wendel, né? Ele estava no Internacional. Ótima contratação aqui do time do Cuiabá. Eu acredito também ser uma boa opção. Também deve ser um ótimo lateral esse ano, desarma bastante, dá pra ficar de olho, né? Jogos aí que o Cuiabá vai ser bem exigido, bem atacado, talvez ele vai desarmar bastante e se destacar. O Walter, pra mim, como eu falei, é o melhor jogador pra cartola desse time do Cuiabá, hoje, né, analisando, mas o Cleison também deve ser muito bom jogador para o cartola. O Cleison, né, que também já jogou no Corinthians, eu acredito que deve ser sim uma boa opção, um jogador rápido, num contra-ataque, né? Por exemplo, um Flamengo enfrentando o Cuiabá, dá um contra-ataque ali, o Cleison pega fazer um gol, né? Então, assim, no contra-ataque, acho que o Cleison vai ser uma arma mortal. E também jogos assim, né? Por exemplo, contra o Juventude, o Cleison provavelmente vai vir para cima, vai chutar, vai dar assistência, então também ficaria de olho nele, tá? Se eu pudesse recomendar, seria o Walter, Cleison e o Wendel. Guilherme Pato, para ficar de olho também. E por fim, o Alberto Valentim. São esses aqui os caras que eu recomendaria para você analisar durante esse ano. São caras aí que já tem até um prestígio, né? Menos o Guilherme Pato, que é um jogador jovem, mas também tem um grande futuro pela frente. Então eu acredito que esse time aqui do Cuiabá, na minha opinião, briga para não cair, tá? Analisando hoje, né? Faltando aí 13 dias para o mercado fechar. Hoje eu acho que o time Cuiabá, com todo respeito, deve brigar para não cair. Porém, eu acredito também que deve fazer bons jogos, deve ter algumas pontuações boas, inclusive esses aqui que eu falei para vocês, devem sim valorizar, porque o time do Cuiabá todo, mais caro é o Walter custando 5, tá? Um time bem barato, é um time que deve sim fazer bons jogos nesse ano, nessa temporada, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo bem curtinho, analisando aí, de fato, todos os jogadores que estão prováveis aqui no Cartola, como que o time chega, analisando aí a fase, o momento. E é isso, pessoal. Tamo junto. Assistam também o outro vídeo que eu fiz sobre Cuiabá e Corinthians, dos novos jogadores. Deixa o like aí e bora mitar. Tamo junto.